TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, nós estamos no 3º domingo da Quaresma e o Evangelho que nós ouvimos proclama para nós o cuidado de Jesus com a casa de Deus. Jesus que se indigna com a confusão, com a bagunça que o templo tinha se tornado. Para a gente entender bem o que acontecia era o seguinte: havia venda de animais para o sacrifício. Primeiro, por 2 motivos. O primeiro motivo, era difícil as pessoas que vinham de longe trazer seus animais para fazer o sacrifício no templo. Então eles preferiam comprar os animais. E segundo, o templo não aceitava qualquer tipo de animal. Dizia que o animal não era puro, dizia que o animal podia ter um defeito, e aí as pessoas tinham que comprar o animal do templo. E o outro motivo, havia também a questão dos cambistas. O que eram os cambistas? As pessoas que trocavam as moedas. Então, o templo de Jerusalém criou uma moeda específica para ser usado no templo. Porque o dinheiro que vinha de fora, eles consideravam dinheiro contaminado, um dinheiro impuro, porque era uma moeda, o denário ou outras formas de dinheiro, era moedas com cunho de César, era dinheiro romano, que é o que circulava
dentro de toda a Palestina. Então, meu irmão, minha irmã, esse dinheiro não podia circular. Então a pessoa tinha que vir com o dinheiro romano e fazer a troca, fazer o câmbio, para a partir disso poder comprar os animais, fazer as oferendas no templo. Então, eles transformaram o templo em uma realidade muito lucrativa, porque as pessoas tinham que fazer da forma como eles queriam. Então, havia os vendedores, os cambistas, era uma confusão, uma bagunça. E o templo, principalmente, estava chegando, como diz o texto, estava próximo da Páscoa dos judeus, tinha muita gente chegando para a Páscoa dos judeus, a festa, essa grande festa. Então, havia muita gente em Jerusalém. Daí Jesus se indigna da confusão, da bagunça que fizeram, e Jesus expulsa essas pessoas. E a expulsão de Jesus não foi aquela: olha, por favor, vocês precisam sair daqui, porque vocês estão criando tumulto. Não, o texto fala que Jesus pegou um chicote de cordas e expulsou as pessoas do templo e levou embora, mandou embora as ovelhas, os bois, mandou tirar as pessoas que vendiam pomba, quer dizer, disse: olha, vamos acabar com isso, com essa bagunça, a confusão. Porque Jesus tinha esse zelo, esse cuidado. E aí quando falaram de Jesus: olha, por que você faz isso? Com que autoridade você está fazendo isso? Aí ele fala que destruam esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Ele falou do templo, do seu corpo, mas vocês estavam lá, entenderam que era o templo de Jerusalém, a parte física. Se você é capaz de fazer isso, nós gastamos mais de 40 anos. Como é que em 3 dias você vai reconstruir esse templo? Jesus falava do templo do seu corpo. Então, meu irmão, minha irmã, olhando 2 aspectos. Primeiro aspecto, o zelo, o cuidado que Jesus tinha pela casa de Deus. E nós também somos chamados a nos cuidar, porque senão também nós transformamos a casa de Deus num lugar de comércio. Um lugar onde o objetivo correto, o objetivo primordial da igreja é o lugar de oração, é o lugar da meditação, é o lugar de se buscar os sacramentos, é o lugar de buscar os sacramentos. As outras coisas, elas não são tão importantes quanto isso. Então precisamos cuidar, O dinheiro é necessário, claro, mas o mais importante não é o dinheiro, o mais importante é o reino de Deus que se acontece no meio de nós. A missão da igreja é anunciar Jesus Cristo, falar de Jesus Cristo. E o segundo aspecto, Jesus fala da sua morte, mas também fala da sua ressurreição. Da sua ressurreição. Sem a morte de Jesus e sem a sua ressurreição, não haveria igreja. Não haveria templo, nem nós existiríamos como igreja una santa católica e apostólica, porque foi Jesus que a partir da sua ressurreição, ele deu a certeza de que nós estamos no caminho, e a partir disso a igreja foi se constituindo. Então, meu irmão, minha irmã, o mesmo zelo que Jesus tinha pela casa de Deus também tem que ser o nosso zelo. O nosso zelo pelas coisas sagradas, o nosso zelo pelas coisas de Deus. Infelizmente, nós estamos vendo, ainda no Brasil essa realidade não chegou, mas há países do mundo onde as igrejas, lugares aonde o nome de Deus era invocado, aonde a Santa Eucaristia era celebrada, se transformaram em quê? Em shoppings, em danceterias, em casas de shows. O verdadeiro sentido, igrejas milenares, igrejas onde diversas pessoas viveram a sua fé, testemunharam a grande graça de ser cristã, católica,
essas pessoas viram esses lugares sendo destruídos. Por quê? Muitas vezes por falta de zelo dos próprios cristãos católicos. Então nós somos chamados também a zelar pelas coisas sagradas, a zelar pelas coisas de Deus. O que é de Deus não passa, as coisas de Deus não passam. Muitas vezes nós pensamos que elas passam, mas não passam. Tudo passa, mas Deus permanece. Os valores cristãos católicos precisam ser continuados, valorizados. E nós precisamos também, assim como Jesus, muitas vezes nos indignar com certas situações que nós vemos no meio do povo cristão católico, essa desvalorização do que é sagrado, principalmente da pessoa humana. Nós precisamos cuidar também do ser humano, que é imagem e semelhança de Deus. Assim como Jesus disse do seu templo, o templo do seu corpo, nós somos templos vivos do amor de Deus. Então nós temos que cuidar do nosso templo, ter respeito pelo nosso templo, mas também respeitar o outro, que é templo de Deus, que é morada de Deus. Então o cuidado, o zelo com as coisas de Deus, o cuidado e o zelo com as coisas sagradas. A gente não pode perder isso, perder o senso do sagrado. Por isso, meu irmão, minha irmã, que o Senhor nos ajude a olhar para a igreja e ver nela o local aonde nós podemos experimentar a graça, experimentar o amor, experimentar a bondade de Deus. E também olhar para o irmão, para a irmã e ver nela, o rosto de Deus, o rosto refletido da bondade e da misericórdia de Deus. Que o Senhor possa abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.